O Japão acaba de tomar uma decisão que chocou o mercado. Então, no capítulo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a surpresa do posicionamento do Banco do Japão em relação ao futuro da política monetária de alta de juros. A gente sabe que o Japão ele veio na contramão total do mercado, quando a gente fala ali do consenso entre os bancos centrais, onde você tem um corte de juros, né, meio que o consenso entre todos os bancos centrais do mundo, menos o Japão e também o Brasil ali nas entrelinhas, mas o Japão realmente tem uma importância maior pela liquidez que ele traz para o dólar e também, obviamente, pela importância do iene. Então, para quem não acompanhou, houve recentemente a eleição do novo primeiro-ministro, né, o Shigeru Ishiba, que acabou de ser eleito, e ele é conhecido como alguém hawk, né, bem hawkish, ou seja, uma pessoa pró-aumento de juros. Então, isso deu um sinal bastante forte de uma continuação da política de juros que se mantém subindo ao longo do tempo. Pelo menos foi isso que o Japão passou para o resto do mundo como, não, agora nós estamos recuperando e o nosso principal problema, né, no futuro vai ser a volta da inflação, que era uma coisa que a gente queria, mas agora a gente não quer mais, né? Então, toda aquela narrativa trazida pelo governo japonês, né? Agora, isso deu uma guinada completa a partir do momento que as contradições começaram a aparecer em declarações recentes do presidente, né, o governador do Banco do Japão, o Kazuo Ueda, e que declarou que não há necessidade de mais aumentos. Espera aí. Calma aí, vocês estavam falando que há 2 meses atrás, a narrativa é de que nós estamos numa recuperação da economia japonesa e que a perspectiva de uma recuperação mundial, fazendo com que o Japão tenha ali um crescimento a partir de agora, e agora sim nós podemos subir os juros, porque a nossa preocupação é um superaquecimento da economia japonesa que vai trazer essa preocupação de volta para o pessoal. Então eu já estou agindo, aumentando os juros, estou sendo hawkish para já antever isso, né, com a minha bola de cristal. E do nada, entre aspas, né, do nada, quem acompanha esse podcast sabe que não tem absolutamente nada de do nada em relação a isso, mas a nova postura agora ela está motivada por uma desaceleração da inflação no Japão. E agora o banco está sendo levado a focar em outros problemas que são um pouco mais graves, talvez por uma certa fraqueza da economia, né? E o mais interessante é que o Japão traz a consciência de que, principalmente com esse corte de juros do Fed, nós estamos um pouco preocupados com a fraqueza dos Estados Unidos e a desaceleração do crescimento global, e isso afeta um pouco a nossa política. Então a gente tinha uma perspectiva e mudou completamente o caso. Como se o Kazuo Ueda não estivesse presente junto com o Jerome Powell semanas atrás no Jackson Hole, e como se pegasse isso totalmente de surpresa e como se não tivesse nenhuma chance desses dois líderes terem comentado sobre as suas próximas decisões, e também como se esse assunto não fosse visto pelo mercado e antevisto por todas as curvas de juros ao redor do mundo. Percebe como é muito... se você para prestar um pouquinho mais de atenção, você não precisa ser nenhum analista, você não precisa ser nenhum economista para ver que você não precisa de muito esforço para identificar as contradições que aparecem a partir de agora. E o mais interessante é que existe uma palavra que está sendo usada cada vez mais, que a gente chama de undershooting, né? Isso foi muito bem explicado pelo Jeff Snyder, né, no seu último capítulo no Eurodollar University, que é mais ou menos uma definição de um conceito quando os bancos centrais eles começam a ver uma implicação de uma economia que está cada vez mais fraca. Então a gente está começando a ficar preocupado com os dados que começam a vir, e aquele crescimento que eu achava que vinha, ele na verdade não vem, ele não está chegando da forma que eu esperava. Então a gente vai ter que adaptar um pouco, percebe? Então esses termos de undershooting, né, a nossa política de estímulo, a nossa restrição monetária, todos esses são termos para criar aquela impressão de que nós temos de fato uma ferramenta que vai fazer a mudança que nós queremos, ou que pelo menos nós desejamos. Lembrando, toda a política monetária do Banco Central, se ela cria
se você tem o efeito desejado, ela teve com certeza a origem na minha medida. Mas se ela não teve o resultado que eu esperava, significa que nós não usamos todas as ferramentas e que o mercado não respondeu à nossa política. Percebe? Não existe como um banco central errar. Não tem essa possibilidade. E pior, um banco central acaba não perdendo dinheiro na operação, diferente do mercado real. Então você sempre pode ir levando as narrativas e ir consertando ao longo do tempo, sempre dizendo que você está atento em relação às mudanças do mercado e baseado nisso agora a minha premissa muda, o meu base case muda e nesse exato momento eu não tenho mais aquela pressa toda, pelo contrário, eu estou vendo sinais cada vez maiores de uma desaceleração econômica global, especialmente nos Estados Unidos, e acabou criando um impacto nos títulos do Japão, né, onde os yields dos títulos de mais longo prazo no Japão começaram a cair desde julho, ou seja, se talvez fosse muito mais fácil você ter ali um indício de alguém que talvez tenha alguns bilhões de ienes investidos mais do que você, certo? Para entender o que está acontecendo. Talvez você agora esteja vendo que as curvas de juros do seu próprio país e também dos Estados Unidos vêm gritando já há alguns meses ou anos. Então, essa postura agora, de uma hora para outra, já se dá, principalmente nas notícias, né? Então você já teve, por exemplo, olha que engraçado o movimento. A eleição do... Esqueci do nome dele agora, voltando aqui, do Shigeru Ishiba, trouxe um pessimismo imediato para os mercados. As bolsas japonesas caíram imediatamente. Só que aí, logo depois, vem o Kazuo Ueda para dar uma guinada novamente no que eles acabaram de dizer, ou seja, os dois em princípio seriam hawkish, mas do nada você vira dovish. Então é muito interessante ver esse movimento, talvez aquele mini pivot que já está sendo feito para o Japão, meio que aquela impressão de, não, peraí, eu achei que eu pudesse ser aqui o outlier, né? Aquele cara que vai a exceção do mundo e estou vendo um mundo maravilhoso, mas agora talvez a realidade tenha batido na porta e todos os bancos centrais, peraí, Japão, o que você está fazendo? Né? E tá dando um pouco a impressão disso. Então vamos ver como realmente vai ser, né, nos próximos meses, mas isso literalmente é o resultado do que eu sempre falo nesse podcast, de um movimento coordenado, porque toda a economia hoje global é interligada, por mais que você tenha uma intenção de descooperação, o dinheiro não funciona assim, a liquidez do mundo não funciona assim. Então você continua tendo os fundamentos do Japão, muito parecidos com o da China, que fez ali eu falei no capítulo anterior, né? Já falei nos últimos capítulos sobre o grande pacote de estímulo que foi feito. Tudo isso afeta de maneira sincronizada as economias ao redor do mundo. Uma outra coisa interessante também é a reação do próprio México, né? O México acabou fazendo um corte das taxas de juros bem recente, justamente ajustando as suas políticas devido ao seu maior parceiro, que por uma grande coincidência é os Estados Unidos. Então você percebe que agora já está se tendo um faro maior de pelo menos se admitir que alguma coisa está errada nos Estados Unidos. Então agora você vê um pouquinho dos fundamentos da economia sendo transparecidos de uma forma um pouquinho mais explícita nos bancos centrais, mas é importante você mostrar para a população que você tem o controle, de que na verdade você viu isso desde o início, de que você está atento aos dados e tentar dar uma maciada para não parecer ser incoerente, afinal de contas você não quer perder a sua credibilidade como um bom banco central. E existe um outro mercado que não é muito conhecido, não é muito falado, né, que é o papel dos swaps de juros, né, do interest rate swaps, que vem mostrando uma sinalização de uma percepção de risco maior. Então esse é um mercado que, para tentar facilitar, né, é um mercado onde você consegue trocar contratos de juro fixo por contratos variáveis, quando você tem uma parte que, digamos assim, tem medo que os juros
caiam, né, e você tem uma dívida em juros fixos, e aí você quer aproveitar isso para ter um juro um pouco mais barato se você acha que ele vai cair, e ao mesmo tempo a outra parte que tem um juro variável que gostaria de ter uma garantia de um juro fixo. Então você pode trocar esses dois, e esse mercado traz muita liquidez, e o spread dele, a diferença entre o fixo e o variável, quando ele está maior, ele mostra um pouco mais de algo mais saudável. Quando ele fica muito próximo um do outro, ele indica que nós temos problemas ou expectativas de juros mais baixos no futuro, ou seja, é como se fosse a inversão da curva de juros, que indica pelo menos uma expectativa, um aumento da probabilidade de que nós tenhamos menor inflação, mas principalmente juros menores no futuro, e isso indica, ou pelo menos evidencia, sugere que você tenha uma recessão. Então esse mercado também vem gritando nisso, e obviamente que bancos centrais percebem esse tipo de coisa, apesar dele não falar explicitamente, isso gera um alerta, e aí você já tem que vir com a próxima narrativa para explicar por que você está agindo da forma que você está agindo. Então, a grande preocupação, obviamente, é que o Japão retorne ao seu ciclo de estagnação, do qual ele nunca saiu nos últimos 30 anos, com toda a política que ele teve. Então, é muito interessante agora, pelo menos o que eu quero que você tire desse capítulo é o mini pivot que já foi feito, né? A mudança dos 180 graus ali, feito pelo Banco do Japão, e tenta perceber um pouquinho as narrativas. Eu vou passar aqui alguns artigos para você poder ver, mas é importante que você também veja onde que está. Eu vou me colocar no lugar dele. O que eu falaria se estivesse no lugar dele? Ele agora estava tentando fazer alguma coisa, né, que vai mudar um pouco. Será que isso agora vai fazer o capital voltar cada vez mais para os Estados Unidos, aumentando o milkshake, aumentando o maior carry trade do mundo, que é do Japão, para os Estados Unidos, né? Se você voltar a ter um corte de juros, o Banco do Japão vai cortar juros, ou ele vai tentar segurar o máximo do jeito que está? Enfim, vai ser muito interessante ver isso, mas claramente demonstrou que o Japão não tem, a partir de agora, a menor intenção de continuar aquilo que ele dizia praticamente que era certo de fazer, que era subir os juros. Então, vamos ver aí como que ele se comporta a partir de agora.